Bom dia, nós vamos resolver a questão. O recipiente mostrado no esquema da figura está pressurizado, de forma que a água sobe a uma altura de 2 metros no tubo manométrico. Sendo a pressão atmosférica igual a 101,3 kPa e a massa específica da água igual a 1000 kg por metro cúbico, determine a pressão no ponto A. Bom, as equações que nós vamos usar para resolver esse problema são as equações do teorema de Stern. E quando a gente tem, no caso, um recipiente desse tipo pressurizado e a gente quer calcular a pressão da água nesse ponto A, basta que a gente leia a altura da água no tubo manométrico. E essa pressão no ponto A ela vai ser igual à massa específica da água vezes a aceleração da gravidade vezes a altura H. Sendo que essa pressão aqui é a pressão relativa, ou seja, relativa à pressão atmosférica. Então vamos chamar isso aqui de PAR, para dizer que é a pressão do ar relativa à atmosfera. Se nós quisermos calcular a pressão do ponto A absoluta, a gente deve somar esse valor da pressão no ponto A relativa ao valor da pressão atmosférica, que é dado no problema. Nesse caso, como o G, que é a aceleração da gravidade, não é dado no problema, nós vamos adotar o G como sendo igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, então agora vamos resolver o problema. Para calcular a pressão relativa, a gente vai simplesmente usar os valores que são dados no problema. Que veja bem que nós temos a massa específica da água. Então isso é dado no problema. Nós temos esse valor. É 1000 kg por metro cúbico. O G, nós vamos adotar 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o H é dado do problema. Ele é igual a 2 metros. Veja, essa altura aqui é 2 metros. E vamos fazer os cálculos então. Então a gente vai ficar com 1000 vezes 9,81 vezes 2 metros. Todas essas quantidades estão já nas unidades do SI. Então, quando a gente faz os cálculos, a gente verifica que esse valor é 19.620. Como a gente usou as unidades do SI, o resultado é nas unidades do SI, ou seja, Pascal. Então, essa é a pressão nesse ponto A. Cabe uma observação aqui, né? A gente nota claramente que esse ar é pressurizado. Isso é dado no problema. Ou seja, a pressão desse ar é maior do que a pressão atmosférica. Se essa pressão do ar aqui dentro fosse igual à pressão atmosférica, essas duas alturas aqui seriam iguais. Mas como elas não são iguais, é sinal que esse ar que está aqui dentro do recipiente está empurrando o ar de tal maneira a que seja alcançado um equilíbrio quando a água chega a essa altura H. Bom, para calcular a pressão no ponto A absoluta, a gente vai somar a esse valor a pressão atmosférica. Ou seja, a gente vai fazer 19.620, que foi esse valor que nós acabamos de calcular. Né? Então a gente já calculou isso aqui. E vamos somar com a pressão atmosférica que é dada no problema. Ou seja, mais a pressão atmosférica. Como essa pressão é 101,3 kPa, a gente transformando para Pascal, fica com 101.300 Pascal. Essa conversão de unidades é necessária para que os dois termos fiquem com a mesma unidade de pressão. E quando a gente faz a soma, a gente verifica que esse valor é 120.920 Pascal. Então, esse é o resultado da pressão no ponto A. Tanto a pressão relativa, o efetivo, aquela que é em relação à atmosfera, quanto a pressão absoluta. Desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!